Vamos mergulhar na palavra de Deus. Antes vamos orar. Feche seus olhos junto comigo. Senhor, nós te exaltamos neste lugar, te damos toda a nossa reverência, entronizamos o teu nome, te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha agir e falar conosco. Nós já sabemos que o teu Espírito já está entre nós, Pai, e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações aqui nessa noite, que o Senhor venha trazer existência àquilo que não existe, que o Senhor venha, Pai, curar as nossas vidas, impulsionar as nossas vidas, mudar as nossas histórias, porque somente a Tua Palavra pode fazer isso, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite de Páscoa, nessa celebração especial, para lembrar, Jesus, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Nós celebramos a Tua ressurreição nessa noite, a Tua vida em nós. A Tua Palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E nós temos esperança de uma nova terra, novos céus, esperança de uma morada celestial que o Senhor nos prometeu, e uma esperança e uma firme convicção que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, fala com cada vida que está aqui nessa noite, Pai, e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Não tenho capacidade humana, mas me coloco nessa noite, Pai, como o Teu servo, como o Teu filho, e através da autoridade do Teu nome, Senhor, que eu possa abençoar a vida dos meus irmãos com a Tua Palavra, não com aquilo que eu tenho, porque de nada de bom eu tenho a oferecer a ninguém, mas que a Tua Palavra, Senhor, que a Tua verdade e que a Tua vida revelada através do Teu Santo Espírito venha ministrar cada um de nós aqui nessa noite. Tu és o centro do Evangelho, Tu és o centro de todas as coisas, Jesus. Toma o Teu lugar de honra em nossos corações e fala conosco através do Teu Santo Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 12, verso do número 1 ao número 14. Êxodo 12, do 1 ao 14. Pode pôr a versão ARA, por favor. Êxodo 12, do 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim, se você não tem Bíblia, acompanhe nos telões. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Vamos lá? Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite
passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo até aí. Amados, esse texto fala a respeito de um momento muito difícil para o povo egípcio, mas muito especial para o povo de Deus. Esse texto fala o momento da celebração da Páscoa. A Páscoa no hebraico significa a palavra Pessah, ou a palavra Pesach, que significa passagem. Então esse momento de celebração aqui para o povo de Israel, para o povo hebreu, era um momento de passagem espiritual. Eles passaram mais de 430 anos, dizem os historiadores 400, 430 ou 450 anos de cativeiro no Egito, sobre as mãos de Faraó, comendo ali repolhos, cebolas, pepinos, misturadas com água barrenta do rio Nilo, numa condição de extrema escravidão, sofrendo açoites, morrendo castigados, por ali estarem construindo o império do Egito, até o momento em que Deus levanta um libertador para o seu povo, e nós bem sabemos que esse libertador foi Moisés. Moisés se levanta como um grande libertador do seu povo, e Deus começa a usar tanto Moisés como Arão, o seu irmão, trazendo as pragas sobre o Egito, a fim de que Faraó libertasse o seu povo, o povo de Deus. Nós bem sabemos que as pragas vieram, e isso não fez com que Faraó mudasse de ideia, porque Deus enrijeceu e endureceu o coração de Faraó. Só que na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, não teve jeito. Deus disse para o povo: façam a Páscoa, comam apressadamente, já estejam ali preparados com cajados, já estejam com cingindo os seus lombos, ou seja, com as suas roupas prontas para saírem andando, prontas para saírem correndo. Comam a Páscoa, celebrem ali a Páscoa do Senhor, passem o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, sobre as vergas das portas, e quando o anjo da morte passar, quando ali a punição ou a 10ª praga passar sobre o território do Egito, só aqueles que estiverem com a marca do cordeiro, com a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não serão mortos. Quem está comigo até aí, diga amém. A morte dos primogênitos fez com que todos os primeiros animais morressem, e fez também que os primeiros filhos morressem. Então os primogênitos das famílias morreram com a praga que passou sobre o Egito, e apenas os filhos de Israel, aqueles que estavam ali, os filhos de Deus, o povo hebreu que estavam com as marcas nos umbrais da porta, esses não morreram. E após isso, nós bem sabemos que Faraó libera o povo do Egito, o povo de Israel que estava cativo no Egito, libera o povo ali sob o comando de Moisés para ir para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra que manava leite e mel, Canaã. Então esse momento de Páscoa, eles celebraram ali um tempo de passagem, uma passagem onde eles sairiam de uma condição de escravo para uma condição de liberdade. Eles já não estariam mais sob o jugo de Faraó, mas estariam vivendo como um povo livre, e ainda mais, muito mais do que ser um povo livre, eles estariam herdando a terra que Deus havia prometido aos seus pais, o seu pai da fé Abraão. Por isso a Páscoa no Antigo Testamento nos leva a refletir a respeito de uma quebra de um jugo da escravidão, de uma liberdade e de uma proteção por intermédio de um sangue, ali representado por um cordeiro naquele momento. O cordeiro pascal no Antigo Testamento é a representação de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
ele reconheceu Jesus como um cordeiro, porque era necessário que Jesus viesse e morresse, padecesse como um cordeiro. Então, o símbolo do cordeiro que eles comeram lá no Antigo Testamento era o símbolo de Jesus Cristo, que através do teu sangue trouxe sobre nós libertação, não de alguma escravidão ali como foi, não de uma escravidão como foi a escravidão egípcia, mas Deus, através do sangue de Jesus, nos libertou de uma escravidão do pecado. Quem está comigo, diga amém. Então, nós tivemos a libertação através do sacrifício de Jesus. Por isso que nessa Páscoa, na sexta-feira da paixão, nós lembramos da morte de Jesus, mas no domingo de Páscoa, nós celebramos a vida, a ressurreição do nosso Salvador. Por isso, amados, no Antigo Testamento, e até hoje, os judeus comemoram a Páscoa, lembrando não do que Cristo fez por eles, mas lembrando daquilo que eles viveram através do comando de Moisés, da libertação de Moisés. Eles celebram a Páscoa até hoje, não como nós, como cristãos, celebrando a vida e a ressurreição de Cristo, mas eles celebram a Páscoa pelo fato de eles lembrarem da libertação do cativeiro do Egito. E essa libertação para nossas vidas não foi apenas uma libertação comum, mas foi uma libertação da escravidão do pecado, uma libertação de nós mesmos, porque o pecado ele nos aprisiona. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado ele traz sobre nós uma condenação, o pecado ele traz sobre nós um jugo de escravidão. Nós vemos ali no povo hebreu que estava ali no Egito, uma escravidão, um jugo pesado sobre os seus ombros, mas da mesma forma o pecado traz sobre nós um jugo pesado, um fardo que nós não somos capazes humanamente de carregar, porque, amados, nós não fomos criados para carregar esse fardo do pecado. O pecado foi uma consequência da queda de Adão. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança e para vivermos com Ele no seu jardim, para termos encontros com Ele na viração de um dia. Foi assim que Deus criou o homem, mas devido ao pecado de Adão, o pecado trouxe consequências, tanto para Adão como para o restante da humanidade, e por isso nós precisávamos de um Salvador, por isso nós precisávamos de um Redentor, por isso nós precisávamos de alguém que viesse tirar das nossas vidas o jugo que o pecado trouxe, através da queda de Adão e Eva no Éden. Quem está comigo, diga amém. Por isso, amados, nós celebramos a vida de Jesus sobre a morte. Ele venceu a morte veio sobre Cristo, a fim de que Ele fosse condenado pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou pelos nossos pecados, e a partir do momento que Ele se entrega à morte, que Ele é crucificado, e no momento em que Ele está na cruz e diz está consumado, imediatamente há uma reconexão com Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala que quando Jesus está no Calvário e Ele diz está consumado, a Bíblia diz que o céu, ou melhor, o véu se rasga de cima a baixo, o véu do templo, aquilo que nos separava de uma relação de filho e pai, de intimidade com Deus, aquilo que nos separava de uma presença poderosa de Deus, foi aniquilada. E o véu, lá em Hebreus vai dizer que é o próprio corpo de Jesus. Então, por Jesus se entregar naquela cruz por nós, hoje nós temos acesso a uma vida com a presença de Deus, ou a vida de Deus Pai, ela se manifesta através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que se não fosse o sofrimento e a entrega de Jesus, nós não poderíamos ser reconectados com o Pai. Na verdade, nós estaríamos condenados àquilo que o pecado trouxe, porque o pecado, como eu disse, traz escravidão e traz condenação. Por isso Jesus veio para morrer em nosso lugar, Ele veio para se entregar em nosso lugar, e esse sofrimento de que Cristo passou, ou parte desse sofrimento, é profetizado por Isaías, lá em Isaías 53, que é um texto muito conhecido. Eu quero que vocês leiam junto comigo lá, em Isaías capítulo 53, verso 1 ao 12, do verso número 1 ao verso número 12. Isaías 53, verso
1 ao 12. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aí, muitos anos antes da morte e do nascimento de Cristo, Isaías profetiza sobre aquilo que iria acontecer sobre o nosso Salvador. A Bíblia fala que ele não tinha beleza alguma, que ele não tinha aparência alguma, que ele foi desprezado, que ele foi rejeitado. A Bíblia também vai dizer no capítulo de número 52, que pelo seu sofrimento na cruz, o seu rosto ficou desfigurado ao ponto de ninguém reconhecê-lo. Hoje eu estava vendo um documentário a respeito da morte de Jesus Cristo, e esse documentário eu já preguei aqui algumas vezes, uma vez na verdade, a respeito de como foi a morte de Jesus naquela cruz. E nesse documentário ele traz o castigo que Jesus sofreu naquele momento antes da cruz, porque nós lembramos daquilo que ele sofreu na cruz, ao ponto de ser crucificado com os seus pulsos e os seus pés na cruz do Calvário. Mas a crucificação, amados, antes da crucificação, Jesus passou pelo arrebatamento. Ele foi açoitado, arrebatado por uma espécie de tortura que era chamado de flagelos, o nome do instrumento de tortura que os romanos usavam. Esse instrumento de tortura, ele levava nas suas pontas metal ou pedaços de ossos de animais. Então, o primeiro momento das chibatadas que Jesus tomava, ou que aqueles que eram condenados à crucificação tomavam, primeiramente eram com tecidos de couro. Então eles eram colocados ali sobre um mourão, sobre uma madeira, com suas mãos e pés amarrados, e primeiramente vinham as chibatadas, né? A tortura vinham com um instrumento com couro como se fosse uma espécie de corda com couro nas suas pontas, com tecido de couro,
que era ali primeiramente marcado as costas, a fim de que fosse aberto ali os poros das costas, aberto os poros da pele, e logo depois eles vinham com o segundo instrumento de tortura, esse sim com ponte, com pedaços de ossos pontiagudos, ou com metais, que vinham com o objetivo de puxar e tirar o tecido da carne, tirar a pele daqueles que estavam sofrendo a crucificação. Muitos dos crucificados, muitos daqueles que iam para a cruz, não aguentavam chegar até o madeiro ou chegarem até a cruz. Eles já morriam no momento das chibatadas, no momento ali da tortura. Então Jesus, ele aguenta. Estudiosos dizem que foi por volta de 3 a 6 horas que foram o período de crucificação, e Jesus passa por todo aquele período onde ele foi ali torturado, levando ali sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e logo depois disso ele leva a cruz. Por isso que no momento que ele está levando aquela barra da cruz, que não era uma cruz inteira, como na vertical e na horizontal, ele levou aquela barra horizontal nas suas costas, que pesava por volta de 45 quilos, por isso que existe um momento que ele para no meio da via dolorosa, ou no meio do caminho até o Gólgota, ele não consegue carregar, e por isso que vem um homem chamado Simão Cirineu, que carrega a cruz por Jesus, porque ele já não tinha nem mais força para carregar, porque as chibatadas foram tão grandes, os açoites foram tão grandes, que segundo os estudiosos, já dava para ver os ossos do seu corpo sendo expostos. E os romanos, que aprenderam a crucificação com os persas, por volta de 100 anos antes de Cristo, os persas começaram a praticar a crucificação. Eles tinham isso como algo prazeroso. Para os romanos isso era um esporte. Então imagine o nosso Salvador, o Filho de Deus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que foi como ovelha muda a um matadouro, ele se entrega, sendo condenado, lançado como um dos malfeitores, como a Bíblia diz, sem ter cometido erro ou pecado algum. Os romanos, após o momento da crucificação, porque a crucificação tinha pessoas que, após ser pendurado naquele madeiro, tinha pessoas que duravam 6 dias, 9 dias pendurados naquele madeiro. No caso de Jesus, a Bíblia cumpriu a profecia de que nenhum osso seria quebrado, porque a morte da cruz, ela vinha na maioria das vezes por asfixia, porque aquele que estava crucificado, com os seus ossos expostos, com o seu sistema central nervoso todo debilitado, ele, para respirar, ele precisava se apoiar, fazer a força nos seus braços pendurados pelos pregos, ele precisava se esforçar e levantar o seu corpo para respirar. Então as poucas palavras que Jesus falou no momento da cruz, no momento que ele estava crucificado, as palavras dele mostram o extremo amor que ele tinha por nós. Às vezes que ele se esforçou para suspirar e para dizer algo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em outro momento ele olha para João e fala: mulher, eis aí o teu filho, e fala para João: eis aí a tua mãe. Ele dá uma missão para que João cuidasse da sua mãe Maria, e nas suas últimas palavras ele diz: Eli, Eli, Eli que sabactane, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então na sua humanidade, ele sente que ele havia sido separado de Deus naquele momento, por levar a condenação, o cálice da ira de Deus, moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Jesus naquele momento entrega tudo, pela minha vida e pela tua. A morte, pelos romanos, a crucificação era a pior morte existente. A maior parte das pessoas, na verdade todos que eram crucificados, eles tinham uma morte como indigente. Ou eles ficavam ali pendurados na cruz para serem comidos pelos corvos e pelos urubus, ou eles eram lançados num terreno sem identificação. E a Bíblia vai dizer aqui
em Isaías que ele foi enterrado com os ricos, porque José de Arimateia, um homem rico, que tinha comprado um terreno, ele cede aquela tumba para que Jesus fosse colocado ali, porque senão, pelos romanos, Jesus não teria nem onde ter sido colocado. Por isso nós vemos, amados, o quão grande foi o seu sofrimento e quão tremenda foi a sua dor, que nós não conseguimos imaginar e nem mensurar. Quem se lembra daquele momento em que Jesus está na cruz e diz: eu tenho sede, e um romano pega uma esponja, molha sobre um vinho misturado com vinagre e coloca sobre a tua boca e ele rejeita? Quem se lembra desse momento? Sabe para que era usada aquela esponja do cidadão romano? Com aquele vinho misturado com vinagre? Aquele era um kit de guerra, que quando eles saíam para lugares na selva, lugares distintos, deserto, e que não havia banheiro, aquela esponja e aquele vinagre misturado com vinho era para eles limparem as suas partes íntimas, quando eles defecavam ou quando urinavam. Então, quando os romanos pegam aquela esponja, eles queriam humilhar Jesus na cruz. Aqueles que estavam debaixo da cruz, e muito pelo contrário que a gente imagina, que a cruz foi colocada num lugar alto, não, a cruz foi colocada num lugar onde todos conseguiam ver a crucificação e até mesmo olhar nos olhos de quem estava crucificado. Então as pessoas passavam e olhavam no olho de Jesus e diziam: você não salvou a muitos? Desce você daí agora. Você não é o Filho de Deus? Por que você não salva a ti mesmo? E aí então nós vamos crer em ti. E ele, como uma ovelha muda, ele não responde, indo ao matadouro, ele não responde nenhum dos seus acusadores, por amor à minha vida e à tua. Alguns outros crucificados que passavam ali dias até a sua morte, os ossos das suas pernas eram quebrados, para que eles parassem ali de levantar o seu corpo para respirar, porque era necessário levantar o corpo para puxar a respiração. Então eles quebravam as pernas daqueles crucificados para que eles não tivessem mais força para respirar e morressem por asfixia. Jesus não teve nenhum osso quebrado, porque se cumpriu, como eu disse, a profecia de que ele não teria nenhum osso quebrado, mas ele sofreu tudo por amor às nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nele não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então ele leva todos os pecados da humanidade sobre os teus ombros, sobre a tua vida, e pelo teu sangue, amados, que foi derramado naquela cruz, ele teve o poder e ele tem o poder de nos comprar e de nos trazer da morte para a vida. Então nessa noite nós celebramos aquilo que Jesus fez por nós, e aquilo que ele fez por nós foi se entregar no nosso lugar e levar os nossos pecados, a fim de nos trazer a vida eterna. Amém, amados? O pecado, ele vai revelar a morte, mas a ressurreição, ela traz a vida sobre nós. Por isso eu e você temos acesso à vida de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então tem gente que fala assim: nossa, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Não é, porque nenhum dos outros caminhos sofreu o que o nosso Salvador sofreu. Para se encontrar com Deus e para adentrar no caminho de Deus é necessário passar pela porta, pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi triturado como um malfeitor, sem ter cometido um pecado algum. Ele se entrega por amor às nossas vidas, ele se entrega pelos nossos pecados, a fim de nos dar a vida eterna, a fim de nos resgatar. Ele foi oferta para nos resgatar. Ele entregou o teu sangue para nos resgatar. O preço de sangue, ele foi necessário para nos livrar de uma condenação que já nos era prevista. Nós já estávamos ali
condenados pelos nossos próprios pecados, mas Ele vem e sofre a pior punição existente daquele tempo, e um dos piores castigos e punições até hoje, porque em muitos lugares, há poucos anos atrás, já foram relatadas pessoas que morreram pela crucificação. Inclusive no período de Jesus é muito provável que ele tenha visto pessoas crucificadas no seu tempo. Houve uma revolta contra o Império Romano, entre os judeus se revoltando contra o Império Romano, e mais de 2.000 pessoas foram crucificadas nos tempos já de Jesus. Alexandre o Grande, numa grande guerra que ele teve, ele crucificou mais de 6.000 pessoas de uma só vez. Então a crucificação, que era a pior morte existente, e ainda alguns anos atrás já ouvimos histórias de pessoas que morreram crucificadas por não negar a Cristo, ela era o tipo de maldição, a maior maldição que uma pessoa pudesse receber era a cruz. Então a cruz, amados, nos leva a lembrar, nos leva a refletir sobre tudo aquilo que Jesus levou naquele lugar. E Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas dívidas, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, amados? Então a morte que veio sobre Cristo, ela não foi capaz de detê-la. Os religiosos, o Império Romano, os seus perseguidores e todos aqueles que levaram Jesus à crucificação e por consequência à morte, não foram capazes de deter o nosso Salvador, porque nem a morte foi capaz de segurá-lo, nem a morte obteve vitória sobre o nosso Salvador. Pense bem, o Império Romano imputa sobre Jesus a pior morte existente, considerada como maldição. A cruz era considerada como maldição, e o fim de todo homem, de toda mulher, qual é o fim? A morte. A morte é o fim para qualquer pessoa. Só que no caso de Jesus, amados, a morte não foi o fim, porque a morte não foi capaz de detê-lo, a morte não foi capaz de segurá-lo, porque a morte foi tragada pela vitória, porque Ele venceu a morte por amor a mim e a você. Então a morte foi destronada, Satanás foi derrotado. Ele prometeu que em 3 dias Ele iria ressuscitar, e Ele cumpriu a sua promessa. Então hoje na Páscoa nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a cruz, sobre a morte, sobre o Império Romano, sobre a religião e sobre os religiosos, porque hoje nós celebramos a vida de Deus em nós. Nós celebramos a vida de Jesus em nós. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 15, do 55 ao 17, que a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Nada foi capaz de segurar o Filho de Deus, nem a morte foi capaz de segurá-lo, foi capaz de detê-lo. Então através da morte e da ressurreição, eu e você temos acesso a uma comunhão com o Pai, nós temos acesso a uma vida de Deus em nós. Nós temos acesso a um relacionamento através da vitória da cruz, e isso é o mais poderoso que nós precisamos desfrutar a partir da ressurreição, que é a vida de Deus em nós, que é a manifestação do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus veio sobre nós através do cumprimento da missão do Messias. O nosso Salvador, Ele cumpre a sua missão, e a sua missão era morrer por nós e ressuscitar, e Ele cumpriu tudo isso. E por Ele cumprir a sua missão, Ele nos dá acesso a uma vida que não pode ser vivida de qualquer forma, de qualquer maneira. E esse é o grande detalhe. Eu recebi vida através da morte de alguém, eu recebi perdão através de alguém que foi crucificado pelo meu pecado. Hoje eu sou perdoado do meu pecado, porque alguém levou o meu pecado numa cruz. Mas o que eu faço com toda essa informação, com toda essa revelação? Eu paro por aí e digo, amém, obrigado Deus por tudo aquilo que o Senhor fez por mim? Obviamente que não. Existe uma missão após isso, porque se a vida de Deus se manifestou em nós,
Eu preciso dar continuidade àquilo que ele fez. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 22 ao 25, 1 Pedro 2, do 22 ao 25, esse vamos ler, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então a morte de Jesus, amados, faz com que nós voltemos para o aprisco. A morte e a ressurreição faz com que eu e você voltemos para o aprisco. O apóstolo Pedro vai dizer: nós vivíamos como ovelhas desgarradas, como aqueles que não têm pastor. E quando eu digo pastor, eu estou dizendo o supremo pastor e bispo das nossas almas, Jesus, amém, amados? Então quando vivíamos longe da sua presença, nós vivíamos desgarrados. E um dos significados da palavra desgarrados é a palavra desgraçado. Nós vivíamos como alguém que vivia debaixo de uma desgraça. E a desgraça, amados, por mais que seja uma palavra feia, é alguém que não tem graça, alguém que não recebeu a graça. Então não havia graça de Deus sobre nós. Mas a partir do momento que a graça de Deus foi derramada através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus, Ele nos traz para o aprisco, Ele nos traz para debaixo do seu pastoreio. O pastor e bispo das nossas almas, Jesus, Ele nos traz para perto. E lá em João 10 Ele vai falar: as minhas ovelhas me conhecem, porque elas reconhecem a minha voz. Então, a partir da ressurreição de Cristo e da vitória do Filho de Deus que foi ali derramada sobre a minha vida, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de viver debaixo dessa liberdade que Cristo trouxe sobre mim. A Bíblia vai dizer que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, qual liberdade que é essa? A liberdade de fazer as minhas próprias escolhas, a liberdade de viver como eu quero, a liberdade de eu agir conforme os meus pensamentos e as minhas vontades? Obviamente que não. A liberdade que Cristo trouxe sobre nós, a liberdade que veio sobre as nossas vidas, não é para que a gente viva de qualquer maneira, mas é uma liberdade que é para ser desfrutada na sua presença. É uma liberdade que é para ser vivida com Ele e por Ele. Então já não é mais aquilo que eu quero viver, como o apóstolo Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa liberdade, amados, que Jesus trouxe sobre nós através da sua ressurreição, Ele derrama vida sobre nós, esperança de uma nova vida, esperança de vida eterna sobre nós. Não é para que eu viva de qualquer forma, porque se eu viver de qualquer forma, a partir do momento que eu reconheço a crucificação, a morte e a ressurreição e a redenção que Ele nos trouxe através do teu sangue, se eu vivo de qualquer forma, é como se a crucificação de Cristo não fizesse sentido para mim. Por isso nós não recebemos a sua vida para vivermos a nossa vida de qualquer maneira. E existem pessoas que usam da liberdade que foi lhe outorgada, a liberdade que foi ali dada, derramada sobre a tua vida, elas usam dessa liberdade para viver para si mesmo, não para viver para Cristo. Não, eu tenho liberdade sobre as minhas escolhas, agora eu faço o que eu quero, agora eu ajo da minha maneira, eu vou viver conforme meus pensamentos, conforme o meu bel prazer, conforme os meus sonhos. Só que não foi para isso que Jesus morreu. Ele morre, ressuscita, para nos dar uma morada celestial. E se há uma morada celestial preparada para a minha vida, se há um lugar que Ele mesmo tem preparado para a minha vida, isso significa que a minha maneira de viver hoje não pode ser de qualquer forma, mas precisa ser para Ele, precisa ser para a glória dEle.
Porque a morte para nós que estamos em Cristo não é um final, assim como não foi para Jesus. A morte para nós é o começo de uma vida eterna, amém, amados? Nós fomos criados para sermos eternos. A nossa matéria física irá ficar, o nosso corpo físico vai acabar um dia. Doenças, a morte, traumas, feridas, dores, isso faz parte da nossa humanidade. Mas a Bíblia diz que no dia do Senhor, nossos corpos serão glorificados, amados. Tudo aquilo que havia de dor, de chagas, de doença, tudo aquilo que havia de humanidade, tudo isso vai ficar, e nós seremos transformados à sua imagem e semelhança, e teremos nossos corpos glorificados, até o dia que nós nos encontremos com Ele, e nesse momento isso tudo vai acontecer, amém, amados? Então eu não posso viver a minha vida de qualquer forma, eu não posso viver a minha vida para mim mesmo, porque eu fui comprado, eu fui adquirido, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, eu fui adquirido por Deus pelo seu precioso sangue, Ele me comprou, então eu tenho um preço, e o meu preço é um preço de sangue, alguém derramou sangue para me comprar, o sangue é uma moeda espiritual. Então a vitória triunfante de Cristo na cruz trouxe sobre nós uma responsabilidade de vida. Agora Ele já fez tudo, está consumado, agora eu vivo da minha maneira. Não, obviamente que não. Na verdade isso é tudo que Satanás quer. Tudo que Satanás quer é que a gente conheça a obra redentora de Jesus, desde a sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, e mesmo conhecendo tudo isso, viva da mesma forma. É tudo que Satanás quer, porque ele implanta sobre nós a religião. A gente conhece, mas não pratica. A gente sabe, mas não faz. E a religião é isso. É você saber os dogmas, saber os porquês, os praquês, por religião. E é isso que Satanás quer. Ele não quer só pessoas longe da igreja. Ele quer pessoas religiosas dentro da igreja, longe da presença. É isso que ele quer. Existem diversas formas de ferramentas que ele usa para afastar as pessoas de Deus. E a religião é uma das grandes armas que ele continua usando. Ele traz aprisionamento ao invés de trazer liberdade, porque Cristo traz liberdade, a religião traz uma prisão. A pessoa já não faz mais, ou não faz isso, ou não faz aquilo, porque ela, puxa, olha o que vão pensar de mim, e ela já não faz mais isso ou aquilo por amor a Deus. As nossas escolhas, e até mesmo os nossos nãos, devem ser baseados naquilo que Cristo fez por nós. Se eu tiver que abrir mão de um lugar, de uma mesa, de amigos, se eu tiver que abrir mão disso ou daquilo outro, do meu passado, de tudo aquilo que me aprisionava, eu abro mão por Cristo, eu abro mão por aquilo que Ele fez por mim. Então constantemente eu preciso olhar para a liberdade que Ele me trouxe, para que eu não viva mais debaixo de um jugo da condenação, de um jugo de escravidão. Tem pessoas que não conseguem viver uma nova história com Deus, porque insistem em viver a sua vida debaixo dos mesmos pecados que um dia escravizaram. Jesus não morreu para te dar uma liberdade momentânea, Jesus morreu para te dar uma liberdade eterna. Não foi para que você tivesse uma liberdade momentânea, onde você pensa que os fardos saem do teu ombro, e imediatamente você se sente bem, mas quando você volta a pecar, tudo isso vem e volta de novo sobre a tua vida, acusação, jugo. Jesus não morreu para isso. Ele morreu para que eu e você fôssemos livres, e a começar livres de nós mesmos, livres de nós mesmos, livres da religião, livres de toda a condenação que o pecado traz de escravidão, mas livres também de nós mesmos. Por isso, viver para Ele e viver para a glória dEle, escolher viver para Cristo, escolher trilhar uma caminhada com Cristo, um caminho com Cristo, viver a liberdade que Cristo nos trouxe, e isso trará sobre nós alegria e paz, amém, amados? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não é porque você é crente você tem que ser carrancudo. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e olha para ela, olha para trás de você agora. Acha alguém que está atrás de você. Você consegue, não? Achou?
Fala assim para ela: você acha que está ruim para mim? Imagine para você que é feio. Eu fiz uma piada para descontrair, que vocês estavam muito tensos. Olha, pega no braço da pessoa que está do seu lado agora. Agora eu vou ser bem assembleano. Pega no braço dele. E diga assim, com carinho, diga assim: foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Você pode aplaudir a Jesus por isso ou não? Aleluia. E você entendeu o que é liberdade? A liberdade não é eu fazer as minhas próprias escolhas, ou viver para mim mesmo. Isso é libertinagem. A liberdade é eu viver a minha vida para a glória de Deus. Eu escolho viver para a glória de Deus. Se eu tiver que dizer não, se eu tiver que dizer sims, se eu tiver que fazer renúncias, se eu tiver que mudar a minha rota, se eu tiver que mudar meus pensamentos, eis-me aqui. Isso é evangelho. Você escolhe viver um caminho no qual Ele preparou para você e para mim. Jesus preparou o caminho. Dentro desse caminho, nós vamos ter que fazer escolhas diárias. Nós vamos ter que fazer renúncias. Nós estamos dentro de uma geração que as pessoas querem viver com Jesus, mas sem ter que fazer renúncia nenhuma. Isso não é evangelho. Porque o próprio Filho de Deus fez a maior renúncia de todas. Ele renunciou a sua vida por nós. E não foi uma morte rápida, como um tiro, degolado. Foi a pior morte existente. Sem pecado, sem conhecer o pecado, sem erro, sem uma palavra errada. Ele morreu por nós. Não foi como os dois que estavam ao seu lado, os dois crucificados que estavam ao seu lado, que morreram porque se levantaram contra o império, tentaram uma revolução, ou porque roubaram, praticaram maldade. Não, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, amados, nós não podemos viver nossa vida do nosso jeito. Nós vivemos para Ele. Nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos, para que possamos desfrutar, e eu já estou encerrando, para que a gente possa desfrutar dos benefícios da sua vida em nós, dos benefícios da sua ressurreição, dos benefícios da vida de Jesus em nós. Efésios capítulo 4, versos 7 e 8, penúltimo texto dessa noite. Efésios 4, do 7 ao 8, diz assim: Efésios 4, do 7 ao 8, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Até aí. Todo rei que triunfava sobre algum outro império, ou todo rei que triunfava sobre os seus oponentes, sobre os seus inimigos, ele trazia da sua vitória despojos de guerra. E o que são despojos de guerra? Ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Ele trazia do outro império que ele havia destronado as riquezas. E não só as riquezas, mas ele trazia também prisioneiros, para que lhe fossem escravos, e também para que lhe fossem sinal de vergonha ao outro império, vergonha ao outro povo, porque eles viviam ali como prisioneiros no lugar onde agora eles estavam ali debaixo de um jugo. Então todo rei que triunfava, ele tinha direito tanto a prisioneiros, como também tinha direito aos despojos, às riquezas. Jesus não foi diferente. Quando Jesus triunfa na cruz, e a Bíblia vai dizer em Colossenses que Ele triunfou dos nossos inimigos na cruz, despojando os nossos inimigos, e toda a escrita de dívida que era contrária sobre nós, Ele pregou na cruz do Calvário, no madeiro.
quando ele triunfa, ele sobe aos céus com seus despojos. Ele sobe aos céus com os seus despojos, ou seja, com a vitória que ele obteve na cruz. Só que essa vitória que ele obteve na cruz, sobre os seus inimigos, sobre os principados e sobre as potestades, ele derrama dos seus dons, ele derrama da sua vitória, daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, ele derrama sobre o teu povo. Então no texto de Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre dons espirituais de liderança, que Deus derrama sobre o seu povo. Ele vai dizer que Deus levantou um para pastores, para mestres, para apóstolos, para profetas e para evangelistas, ou seja, Jesus derrama dos seus despojos sobre a tua igreja, para que fosse capacitação para o teu corpo. Quem está comigo, diga amém. Ele subiu aos céus, o seu corpo ficaria na terra, e ele derrama sobre nós. Apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, sobre dons espirituais, que foram dados através do Espírito Santo, que também é uma herança da parte dos despojos que Jesus conquistou. Só que muito mais do que dons espirituais, dons de liderança para a igreja, Jesus nos deu, vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o maior presente de todos, que foi a sua presença. Então, por mais que nós tenhamos dons que recebemos de Cristo para a edificação do seu corpo, como eu acabei de citar, e dons para a edificação pessoal que vem através do Espírito Santo, por mais que existam dons derramados sobre nós, nós recebemos um favor, um presente de Deus, que foi a graça e a manifestação da sua presença. E através da manifestação da sua presença, que é revelada através da presença do Espírito Santo, porque Jesus sobe aos céus, em Atos 2 o Espírito Santo se manifesta sobre os discípulos, ele nos dá essa graça de nós termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, o condicionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o impulsionamento do Espírito Santo para que nós possamos continuar a nossa trajetória, a nossa jornada. Então o Espírito de Deus veio sobre nós, a partir que Jesus ressuscita e sobe aos céus. A Bíblia fala em Atos que ele vai passar mais 40 dias com discípulos. O apóstolo Paulo vai falar no livro de Coríntios, no livro aos Coríntios, que ele apareceu para mais de 500 testemunhas oculares. Mas ele sobe aos céus depois de 40 dias e deixa o Espírito Santo sobre nós, que vem sobre os discípulos. Então ele deixa para nós a terceira pessoa da Trindade, que é a própria manifestação de Deus e também de Jesus. Deixa o Espírito Santo sobre nós para nos fazer continuar, para nos comissionar, para fazer de nós discípulos que vão continuar a jornada após o entendimento da morte, da cruz e da ressurreição, porque há uma responsabilidade, como eu disse, de viver para a sua glória. Mas como eu devo viver para a sua glória? O que eu devo fazer? A Bíblia vai dizer o que nós devemos abrir mão ou não. A Bíblia vai dizer como nós devemos nos comportar a partir do momento da ressurreição e da manifestação da vida de Jesus em nós. Mas o Espírito Santo que vem sobre nós, esse é aquele que vai nos condicionar, através dos seus frutos, a viver segundo aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém, amados? Mateus capítulo 28, 16 ao 20, depois de Jesus haver ressuscitado, depois da ressurreição de Cristo, olha o que ele disse para os seus discípulos. Mateus 28, do 16 ao 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aí. Jesus, quando encontra com os seus discípulos já ressurreto, ele olha para os seus discípulos e fala: toda autoridade me foi dada, por isso vão e façam discípulos. Essas duas palavras não estão em momentos diferentes, não é para um ir e para outro fazer discípulo, não, vão e façam. Enquanto vocês vão,
vão fazendo discípulos. E enquanto vocês estão caminhando, caminhem fazendo discípulos. Vão e façam discípulos em todas as nações, ensinando esses discípulos a obedecerem a tudo o que eu vos ensinei. E depois Jesus vem e faz uma promessa, dizendo: eis que eu estarei contigo, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: comissionamento e consolo. O comissionamento, Jesus disse: vão e façam discípulos. O consolo é: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, amados, nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como aqueles que receberam a vida de Jesus em nós, nós temos uma missão de ir, e enquanto nós estamos indo, nós vamos fazendo discípulos, ensinando esses discípulos a obedecerem a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então você pode dizer: puxa, mas eu não sou um pregador, eu não sou um evangelista, eu não sou alguém que faz evangelismo, eu não sou um missionário, eu não sou um pastor que prega semanalmente. Amados, Jesus, Ele comissionou não apenas os 11, porque Judas já tinha morrido aqui. Ele comissionou todos nós. Então, a partir da sua ressurreição, Ele fala: não acabou por aí, vocês precisam continuar o que eu fiz. Como? Vão e façam discípulos, e ensinem esses discípulos a obedecerem aquilo que eu ensinei a vocês. Então nós somos discípulos, que precisamos dar continuidade àquilo que Ele fez por nós. Então, se Jesus Ele morre, nos dá a vida e revela sobre nós essa vida e abundância, eu preciso derramar essa vida sobre alguém. Eu preciso ensinar os meus filhos, a minha esposa, o meu marido. Eu preciso ensinar meus pais, meus irmãos, meus tios, a começar com os de dentro de casa, a começar com aqueles que estão mais próximos de mim. E o Senhor vai me dar a oportunidade de testemunhar para outros que irão aparecer na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, no trânsito, na rua, numa comunidade, onde eu estiver. Então a vida que foi revelada sobre nós não é uma vida só para nós, mas é uma vida que veio sobre nós para ser derramada sobre a vida daqueles que estão hoje condenados à morte e ao inferno. Então nós precisamos entender que aquilo que veio sobre nós não pode parar em nossas vidas, mas precisa continuar através de nós. Nós não fomos chamados para ser um lago, mas nós fomos chamados para ser um rio que navegamos na correnteza do Espírito Santo, levando esperança, levando paz, levando vida, levando amor, levando os frutos do Espírito Santo e levando a palavra de Deus, que tem o poder de libertar vidas do inferno. O Espírito Santo é que nos comissiona. Jesus disse que estaria conosco e nos deu o Espírito Santo para fazer isso. Quando você manifesta o amor, quando você manifesta a alegria, quando você manifesta a paz, quando você, amados, vive a presença de Jesus onde você estiver, as pessoas vão reconhecer que você tem algo de diferente. Não é pela maneira que você se veste, não é pelo seu penteado, não é pelas marcas que você usa ou deixa de usar, não está relacionado com isso, mas porque você precisa entender que quando você fez um voto com Deus, levantou as suas mãos, aceitou Jesus Cristo sobre a tua vida, quando você começou a navegar no rio de Deus e fez uma escolha de viver para Ele, viver na liberdade diante dEle, as pessoas irão reconhecer que você é diferente, não porque você é bom ou melhor ou pior do que elas, mas porque a vida de Deus está operando dentro de você, e isso é a manifestação da vida de Jesus, isso é a ressurreição de Jesus, porque Ele vivo está, e a vida que veio sobre nós, essa vida, ela pode ser dada, essa vida pode ser ali derramada sobre outros,
Jesus, amados, Ele nunca foi egoísta. E o seu maior desejo é usar as nossas vidas por aquilo que Ele colocou em nós. Nós não temos nada de bom. Nós somos tesouros em vaso, nós recebemos os tesouros em vaso de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Então tudo aquilo que nós carregamos não é nada de nós, não é nada de nós mesmos, mas Ele nos deu pela sua graça, foi um presente. E se Ele nos deu esse presente da sua presença, eu preciso compartilhar com alguém isso. Eu preciso derramar essa vida sobre a vida de alguém. Eu preciso levar essa alegria sobre alguém que está em tristeza, em prantos, em dor. Eu preciso carregar isso comigo. Os discípulos carregam algo diferente. Não é o que você fala apenas, é o que você carrega. Nós carregamos a presença. Nós carregamos algo da parte de Deus. E se nós carregamos, nós precisamos entregar para alguém. Nós carregamos as palavras vivas no nosso coração, que é a palavra de Deus. E eu preciso derramar, eu preciso que essa entrega seja concluída. Todas essas palavras precisam ser dadas a alguém. Tudo isso que eu tive acesso, eu preciso contar para alguém. E essa é a nossa chamada. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você é um comissionado de Jesus. Jesus te comissionou, Jesus te escolheu, Jesus te chamou para que você dê continuidade àquilo que Ele fez sobre a tua vida. Ele te comissionou, Ele te chamou, e de alguma forma, de alguma maneira, pelos dons que Ele derramou sobre a tua vida, pelos despojos que Ele derramou sobre a tua vida, sejam dons espirituais, dons de liderança, ou a graça de Deus que nos dá talentos e dons específicos, algo foi derramado sobre a tua vida que precisa ser derramado sobre a vida dos outros. E sabe qual é o grande detalhe disso? É que enquanto a gente não se descobre em Deus, parece que a gente não se sente completo. E por isso que é tão importante você saber o teu lugar e a tua identidade em Deus, daquilo que você tem dentro de você e que o próprio Deus colocou dentro de você e que precisa ser derramado sobre a vida de alguém, que precisa ser entregue para alguém. Deus, Ele conhece os teus talentos e os seus dons que nasceram com você. No momento da criação Ele colocou tudo isso em você. Só que às vezes em algum momento das nossas vidas nós pegamos esse dom e usamos para outra forma, de outra maneira. Porque Satanás, sabendo dos nossos dons, o que ele faz? Já que ele não tem a capacidade de criar, ele tenta tomar os dons que Deus deu para os seus filhos, ele tenta tomar para ele. Eu vou dar apenas um exemplo. Pega os grandes e os maiores músicos, tanto os contemporâneos quanto os do passado, e você vai ver que a maioria deles tiveram o seu aprendizado dentro da igreja. Pega grandes celebridades hoje, do esporte, em alguns outros lugares, tiveram um lar cristão, uma mãe de oração, uma vida na igreja, mas que esses dons têm sido usados nas mãos de Satanás, porque se perderam em meio ao mundo, em meio à libertinagem, em meio às riquezas, em meio às propostas deste mundo. Nós, amados, temos um dom específico para viver para a glória dEle, e para entregar para Jesus, e para que Ele veja a recompensa do seu sacrifício em nós. Então Jesus te chamou para entregar algo para a vida de alguém, e esse algo você não vai precisar procurar em qualquer lugar, ele já está em você. Talvez você precise descobrir e aperfeiçoar, e isso todos nós precisamos, mas ele já está dentro de você. Então, no momento que a vida de Jesus veio sobre nós, que nessa noite nós celebramos através da Páscoa,
A nossa oração hoje, para encerrar essa mensagem, é para que Jesus e o Espírito de Deus revele sobre nós essa vida, esse dom, esses talentos que Ele colocou sobre nós, que isso seja vivificado, para que a gente entregue para outras pessoas e faça discípulos como Ele mesmo ordenou. Como Ele mesmo ordenou. Vão e façam. Por isso que em nome de Jesus, o Senhor revele algo dentro de você que vem através da vida dEle. E somente a vida dEle pode revelar isso. Somente a presença dEle pode revelar isso. E a vida nós já sabemos que está nele.